Vamos lá, a gente está em Masechet Meilá, começando o terceiro Perek, Daf Yud Amud Beit. As próximas Mishnayot vão falar sobre Kodashim que não tem Meilá pela Torá. Não tem a proibição de Meilá nesses Korbanot pela Torá. Por quê? Porque eles não são propícios para ser trazidos como Korbanot. Ou por outros motivos que a gente vai ver. A nossa Mishnah vai tratar sobre Hataot HaMetot. O que é Hataot HaMetot? São casos de Korbanot Hatat que não podem ser trazidos como Korban por alguns motivos. E a Halachá Moshe Sinai é que a gente deixa eles morrerem. A gente tranca eles, para de dar comida para eles e eles morrem sozinhos. Por isso são chamados de Hataot HaMetot. Korban Hatat que morrem. Vamos ver aqui quais são os casos. Vlad Hatat. Nasceu um filho para o Korban Hatat. Agora, ele já foi separado para Hatat, esse animalzinho. E agora nasceu um filho. O filho não foi separado para Hatat. Se ele não foi separado para Hatat e não teve a Kedushá de Hatat, ele não pode ser trazido como Hatat. Então o que acontece? A gente separa para ele morrer. Todos os casos é a mesma coisa. O Tumurat Hatat, ou o Tumurat de Hatat. O que é Tumurat? Tumurat é quando a pessoa pega um outro animal, ele separou um para Hatat, pega o outro e fala, esse aqui vai ser Tumurat para esse. Ou seja, isso aqui vai ser a troca desse. Então aqui existe uma multa para quem faz isso. Não pode ficar trocando. Porque senão daqui a pouco vão começar, não, gostei muito desse Korban, bota o outro de Korban, traz esse eu quero de volta. Então falaram, não pode trocar. Se alguém fez isso, esse aqui pega a Kedushá e esse aqui não perde a Kedushá. Só que no Hatat a gente tem um problema. Hatat ele precisa trazer Kapará. Se ele precisa trazer Kapará e esse aqui não pega a Kedushá para Kapará, agora esse aqui pegou uma Kedushá, por outro lado não traz Kapará, então ele fica lá trancado até morrer, a mesma coisa do outro. Ou um animalzinho que foi separado para Hatat, mas os donos faleceram antes de trazer ele. Não tem mais como trazer. Yamutu, esses todos têm o din de coloca eles trancados, para de dar comida e morrem sozinhos. Veshavrashnatá, ou que passou o ano. Hatat ele só é kasher quando ele tem até um ano. Passou de um ano, não pode trazer. Ou Shavdaf nimtzet balatmum, perdeu o animalzinho de Hatat e quando achou, estava com defeito. Agora não pode mais trazer. Ou Imeshekipru Abealim, só achou depois que já trouxe outro para o lugar dele. Agora vai trazer esse animalzinho aqui, o que faz? Tá multo. Esses todos ficam lá, trancados, sem comida, para morrer. Todos esses que a gente falou que ficam trancados e não dá comida, eles vão morrer. Enamosim Tumurá. Se esses casos, você pega um outro Korban e fala, esse aqui está no lugar desse. Não acontece nada. Uma vez que esses já não tem mais din de Korban, já não podem mais ser trazidos, tem Kedushá, mas não tem tanta Kedushá porque não vão ser trazidos, Kodesh Hashem não vão ser trazidos para o Korban, não faz Tumurá. Velonenin, e nem pode ter proveito, mas se teve proveito, Lomoali não tem que pagar mais um quinto e trazer o Korban de Meilá. Não tem isso porque eles não estão mais na classificação de Kodesh Hashem. Veim Adshelo Kipru Abealim. Agora, se achou o Hatat que tinha perdido antes dos donos terem trazido o outro, mesmo que ela não vai mais ser trazido para Korban, porque já separou o outro, nesse caso não deixa trancado para morrer, a gente deixa ela pastando até pegar até ter algum defeito, vetimacher a gente pode vender, e aí com o dinheiro que vendeu ela esse animalzinho para Hatat, que era do Hatat, você compra outro Hatat, uma vez que ele tem uma Kedushá no valor daquele animal, apesar de não ter a Kedushá no animal, o animal não vai ser mais trazido como Korban, você tem a Kedushá no valor do animal, porque o valor do animal vai ser usado para comprar outro Korban. Nesse caso, tem Tumurá e tem Meilá. Fala, Gumará. Mais na reixa de lo kamiflige e mais na seifa de kamiflige. Por que no final da Mishnah tem uma diferença para o começo? Os dois Hataot que a gente falou
no final, que passou o ano ou que teve defeito, está separado. É a mesma coisa, por que ele separou? Esse caso aqui, a Mishnah falou 2 casos, 3 casos. O nenenzinho da Hatat, Tumurá do Hatat que os donos morreram, Yamuto. Depois ele vem falar, e o que passou um ano e que perdeu e depois achou com defeito, e o que perdeu e os donos já trouxeram outro, tá multo. Para que trazer 3 e depois outros 3? Traz todos e fala da multa no final. Fala, lei shapsika lei, sei falou psika lei. O começo da Mishnah é alahá fixa. Esses 3 hataot sempre vão ser separados para morrer. E o final não é kavua. Por quê? Se achar a hatat antes de ter trazido o outro para korban, então foi o que a gente falou no final da Mishnah. Então tem condições. Esses outros 3 do final, os segundos 3 que ele falou tem condições, ele não quis misturar um com o outro. Ah, tá, né? Leigabei Tumurá. Fala, a gente já falou que Hamim falaram na nossa Mishnah como é que faz Tumurá. Lá em Masechet Tumurá, para que falar Tumurá de novo? Aqui em Masechet Meilá, por que não faz só de Meilá? Tanada Mishum Tumurá, Tanacha Mishum Meilá. Lá falou por causa de Tumurá. Aqui, uma vez que ia trazer Meilá, trouxe Tumurá também. Mishnah, vamos lá. A Mishnah agora vai falar para um caso parecido da Mishnah passada. Meilá no dinheiro daqueles korbanot, no dinheiro que foi santificado para trazer, para comprar deles korban hatat, e os donos morreram. E aqui a gente vai falar sobre Nazir. Nazir ele tinha que trazer hatat, olá e shlamim. Agora, vamos supor que um Nazir, ele separou o dinheiro para comprar os korbanot, mas ele não identificou qual dinheiro ia ser para o olá, qual dinheiro ia ser para o shlamim, qual dinheiro ia ser para o hatat. Ele só falou, esse é o dinheiro total. O que a Mishnah fala? A pessoa separou dinheiro para comprar os korbanot da sua final do Nezirut, ou seja, hatat, olá e shlamim. Esses três korbanot. Lo ne'enin velo moalim. Não pode ter proveito, mas por outro lado também não tem meilá. Por quê? Porque se esse dinheiro for todo para shlamim, por exemplo, pode ser todo para shlamim. E shlamim não tem meilá. Isso é chamado de kichan stumim. Ele santificou esse dinheiro fechado. Ele não falou qual seria para quê. Se aconteceu desse Nazir Met, ele faleceu antes de ter comprado os korbanot, ele tinha esse dinheiro fechado, não sabe o que era para quê, e para o Nedavá, todos vão para Olat Nedavá, todos vão para comprar um olá e dar um olá de presente para o Mizber. Maot Meforashim, agora, se estava o dinheiro separado certinho, ele botou, isso aqui é para Shlamim, isso aqui é para Hatat, isso aqui é para o olá. O dinheiro do hatat não tem mais o que fazer, não tem como ter que parar, não tem como trazer outro hatat de que o dono morreu, vai para Mamelach, perdido. Nem pode ter proveito, também não tem meio lá se teve proveito. Do meio olá, o dinheiro do olá, e havia o olá, traz um olá para o Mizber. O moalim bem, tem meio lá se teve proveito. Do meio shlamim, o dinheiro do korban shlamim, e havia o shlamim, traz um shlamim. E nesse caso, ele vai ser comido em uma noite, um dia, assim como o shlamim do Nazir, e não uma noite, 2 dias, como os outros shlamim. Vem, tem um nimlechem, por outro lado, não precisa trazer pão do jeito que é trazido do Nazir. Fala, Gmará, Lakish, Velit, Nami, por que o Tano também do nosso Mishnah não falou, Amafresh, Kinim, aquele que separa dinheiro para korban de Kinim. Steitorim, Oshnei Bneioná, os outros casos da pomba ou daquela rolinha que eles traziam para o korban, ou seja, as aves. Fala também que não pode ter proveito, por outro lado também não tem meio lá, por quê? Porque eles poderiam ter trazido Thor muito pequeno, que não chegou ainda o tempo de fazer korban, e assim também pombas que passou o tempo de fazer korban.
Amarava, Amrat Torah Bemot Tumim. A Torá está falando do dinheiro fechado, ou seja, que não foi especificado para quem quer comprar, do Nazir, Havesh Shlamim, que está falando para trazer Shlamim. Amrat Torah Havetorim, Shaloi Gezmanam, Endroim Ramizbeach. Agora, a gente vai falar para trazer essas aves que não chegou o tempo, a ave que passou o tempo, alguém vai separar dinheiro para comprar isso? Lógico que não. Quem separar o dinheiro para comprar corban de aves, com certeza vai ser um corban de aves que já pode trazer, e não vai pensar que ele ia comprar uma ave que não pode trazer para o Mizbeach. Fala, Mishnah. Agora a gente vai falar de Meilá no sangue dos Kodashim ou no Nesachim, na ablação de vinho. Rabi Shimon Omer, Hadam Kal Batchila Vechamur Besofó. O sangue do corban, ele é mais tranquilo no início e pior no final, depois que fez a mitzvah. Nesachim, ao contrário. Homer Bitchilatan, ele é mais hamur, mais rígido no início. Vekal Besofó, mais tranquilo depois. Explica Rabi Shimon o que ele está falando. Dam Batchilat, o sangue no começo, antes de você jogar no Mizbeach, não tem meio lá sobre ele. Por quê? A Gemara vai explicar. Agora, depois que você jogou o sangue no... onde você tinha que jogar lá depois no sol do Mizbeach, na base do Mizbeach, que isso misturava com aquela água que passava em Yerushalayim para o Nachal Kidron, Moalimbo. Miderabanan, você tem problema de meilá, se teve sangue, se teve proveito desse sangue agora. Ou seja, ele é mais tranquilo no início, que não tem meilá, pior no final, que tem meilá. Nesachim, o vinho que você levava de ablação, que você jogava lá em cima do Mizbeach, B'tchilatan Moalim Baem. Antes de jogar nesse chá, antes de jogar lá no Mizbeach, tem meilá. Yardula Shitin jogou no Shitin lá naqueles dois furinhos que tinham no Mizbeach no furinho. Edmolim Baem não tem mais, uma vez já foi feita a mitzvah, teve proveito, não tem mais meilá. Tadrabanan fala Gmará, Moalim Bedamim, a gente tem meilá no sangue, depois que jogou no Esol do Mizbeach, deveria Rabi Meir. Quem fala assim, Rabi Meir, Rabi Shimon, Bechamim, Omrim, Moalim, Rabi Shimon, desculpa, Rabi Meir, Rabi Shimon. Bechamim falam que não tem meilá. Ad que não peguei Rabanana, discussão deles da Rabanana, vem Bedoraita e Moalim Baen. Minahanemilha me deu raita, todo mundo concorda que não tem meilá, porque Amarula Markra, Valinda teve lachem shelachimo. Eu dei para vocês o Mizbeach para capará, é de vocês pela Torá, mas depois que jogou o sangue no seu Mizbeach, mesmo que já fez o mitzvah, tem meilá midrabanan, deveria beshmeletana, lechaper lachaparana, tem pelo meilá. Eu dei para vocês para capará e não para meilá. Rabeu Hanan Mara Markra, está escrito no pasuk que Adam hu benefesh lechaper. Hu lifnei capará, que ele achar capará. Que Adam hu benefesh lechaper. O sangue é o que vai trazer capará. Ou seja, o final da mitzvah, no sangue que você joga, você tem capará. Hu lifnei capará, que ele achar capará. Antes da capará, é igual de depois da capará. Malha achar capará, ele moalim ba, ele bomei lá, lifnei capará, do mesmo jeito que antes da capará não tem meio lá no sangue, também depois não tem meio lá. Vem, mamãe, lifnei capará, esmamei lá, falei achar capará, esmamei lá. Vamos falar o quê? Que o sangue talvez tenha que capará nos dois, porque não tem antes, não tem depois. Vamos falar que tem depois, tem antes também. Tem alguma coisa que você já fez a mitzvah e tem meio lá? A Mailó fala, mas por que não? Harei trumata deshen, essa mitzvah talvez meio lá. A cinza que você separou no Mizbeach, depois que você já queimou no Mizbeach, você separa no que a gente falou ali no cantinho para depois jogar lá fora do Yerushalayim. Também tem meia, teve proveito dessa cinza, Mishum de Havalei trumata deshen, ve'evrei sair, mishtalech, shnei ktuvino, vem kechad. Trumata deshen. E os órgãos do Saira Mishalech, do bode expiatório lá que a gente jogava lá do penhasco no Yom Kippur, eles vêm num passuco só falando a mesma coisa. E todos os dois Ktuvim, dois psukim que vem falando uma coisa só, a gente não aprende para outra. Então, Trumata deixa na prova para isso que você está falando, querendo falar. Tá bom para quem fala que os órgãos do Saira Mishalech a gente não pode ter proveito, eu entendo que você está falando. Para quem fala que você pode sim ter proveito dos órgãos do Saira Mishalech, você vai responder. Trumata Deshen e roupas do Cohen também não pode ter proveito. São dois psukim que vêm como um só. Eles vêm como um só para falar esses dois sim. Tem meio lá e outros não. Então você não pode aprender Trumata Deshen pelo sangue. Tá bom? Para quem fala da roupa, vem de Ham Sham, deixa lá, porque precisa de Gnizá, não pode ter proveito. Shapir. Eu entendo.
Era rabidoso, para rabidoso camada, mutar leishamish bem com idiota, que o outro Cohen pode ter proveito do roupa do Cohen Gadol, mas que ela é meio, mas o que você vai falar então se não tem mais nem bem que errado? Mishum de Rava, Trumata Deshen, Veglar Ufa, Snake Trumata errado, Trumata Deshen, Veglar Ufa, aquela egelzinho lá que a bezerrinha que é decapitada quando acha um corpo entre duas cidades, etc. Eles são dois pequenos que vêm como um só, e do mesmo jeito que não pode ter proveito nesse, não pode ter proveito nesse, eles vêm como um para falar que esse não pode ter proveito, não aprende para outras coisas. Porque fala que não aprende quando são dois pequenos que vêm como um só, não aprende para outros. Para quem fala que sim pode aprender, o que você vai falar? Fala que tem 2.000. Ktivatam harufa. וכתיבתם ושמו אצל המזבח הנעין ומדחרין לו. Tem 2.000 lá, está falando Harufá, essa que é a decapitada e não outra. E aqui está falando sobre Trumata Deshen Vesamoi Tzal Mizbech. Isso você vai deixar no Mizbech, não vai ter proveito. Esses não vai ter proveito, outros não. Então não dá para aprender do Trumata Deshen para outros. Nesachim Batchela Moalim Baem, no começo, no vinho, você sim tem meio lá, depois que você joga não tem mais meio lá. Lembra Matin de Roca Rabbi Elazar Rabbi Tzadok? Vamos falar com o nosso Mishnah, não é como Rabbi Tzadok, como Rabbi Tzadok. Detânia fala Braita, Rabbi Elazar Rabbi Tzadok comer lul katan. Você tem um furo pequeno, Ayaben Kevesh la Mizbeach, entre a rampa para o Mizbeach. Aqui dava a rampa, aqui dava o quadradão do Mizbeach, aqui você tinha um furinho da Maravosha Lakevesh, na parte oeste da rampa. E lá você jogava os Nesachim. Ele passava lá de cima para baixo e chegava até o Shitim. Achad le-70 shana perechei keona yordin bo umevim yain karush shodome leigulei develá. Uma vez a cada 70 anos, os Kohanim novos, os jovens, eles desciam lá naquele buraquinho embaixo para ver a saída do buraquinho e traziam um vinho coagulado duro dos Netzachim que foram jogados, shodome leigulei develá, que parecia os figos secos que eles deixavam em bola, assim, ficava um negócio bem duro. Vesorfino tobik do chá, e queimavam isso com do chá, ou seja, na Azará. Sheneimar, bakodesh aser, neser shechal Hashem. Keshem shenisuchobik do chá, kach srefatobik do chá. Do mesmo jeito que o nisuch é com do chá, a ablação quando jogava era com do chá, assim também quando ele, uma vez a cada 60 anos, quando eles tiravam todo esse sangue que ficava coagulado, ou seja, duro lá embaixo e queimavam, também era com do chá. Mas mais fala, por que a gente aprende desse passuco? Como é que você aprende desse passuco? Bakodesh aser nesse shechal Hashem. Você está falando sobre Nisuch, não está falando sobre queimar. Maravilha, até Kodesh, Kodesh, Ktivach, Kodesh, o Ktivatam, Vesarafta, Tanotarbaesh, Ulayach, Ben, que Kodesh, aqui está falando Bakodesh aser da Nessichá, e lá sobre queimar o que sobrou do Corban também está falando Kodesh. Mas não está se fatou Bekrushá, a Fainam se fatou Bekrushá, do mesmo jeito que o que sobra, se queima com Krushá, sobra do Corban que não comeu aqui também o vinho, queima com Krushá. Filo tem Maravilha Sadok, o Matin tendei calado, vamos falar quando nós começar com Maravilha Sadok, mesmo assim não está caché, não está difícil a gente falar que não tem moalim nesse Sahim, porque nossa, a gente está falando. A pessoa que pegou o vinho depois do Sukkot, depois que jogou no Mizbeach, antes que ele chegou lá embaixo. E cadê a Abrelema Matritin Karabelazar Brabesadok de Ikalat? Aí será que a gente vai falar com o nosso Mishnah como Brabelador Brabesadok está falando Davka quando pegou no ar antes de chegar lá embaixo, quando já jogou no furinho não chegou lá embaixo? Abreló, não! Está falando mesmo quando já foi jogado o vinho lá, o Medarabanan. Isso que falou Rabbi Elazar ben Tzadok, que esse vinho tem que ser queimado
com Kudushá é Midrabanan, mas Mideoraita não precisa queimar. Já fez a mitzvah, não tem meio lá. Vê a caraca nasce lá. Vai a crana canassi, mas ele dois são Passuk. O Passuk é a Smarta, mas esse din é Midrabanan. Mideoraita já fez a mitzvah, não teria meio lá. Hazaku Baruch.